Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e hoje eu vou ensiná-los a criar uma rotina e organizar o seu dia a dia com um sistema de agendas e utilização de lista de tarefas. Quando a gente fala de organização e planejamento, é indispensável o uso desse tipo de sistema, seja ele qual for: agenda física, agenda digital, uma lista de tarefas, um bloco de notas, aqueles checklists que estão presentes aí em celulares. Seja como for, o importante é ter algum sistema que te ajude a organizar, correto? E é isso que eu vou me propor a ensiná-los aqui hoje. É preciso lembrar que cada sistema desse, de agenda, de bloco de notas, de tarefas, é muito individual. Cada um vai ter as suas particularidades, as suas necessidades que precisam ser atendidas. Então, aqui eu vou dar o meu exemplo, dar o que funciona para mim, como eu me organizo, como eu consigo cumprir as tarefas do meu dia a dia a partir da criação da minha rotina, e vocês vão pegar essas informações e adequar naquilo que se encaixa no seu dia a dia, na sua rotina, certo? Então, é mais para dar um background para vocês conseguirem aplicar no seu dia a dia. Assim como todos os outros comportamentos e o início de hábito, nós precisamos de treino. Então, talvez no começo não vai ser tão fácil lembrar de usar a agenda, ter aquele comportamento, aquele hábito de acordar e olhar quais são os compromissos do dia, sentar todos os dias, ao final do dia, por exemplo, e anotar suas listas de tarefas. Mas isso precisa de consistência. Continue fazendo todos os dias para que se torne um hábito. Pode ser que no começo essa organização, esse planejamento vai te levar um pouco mais de tempo, vai te tomar um pouco mais de tempo, mas logo a tendência é que isso se torne cada vez mais automático, mais rápido e mais incorporado aí na sua rotina. O planejamento, ele precisa de um tempo e da sua atenção. Lembre-se disso, ok? Outro ponto importante que é essencial a gente ficar de olho é, inclusive, não utilizar essas listas e agenda a favor da nossa procrastinação. Sabe quando você fica ali naquele ciclo de sempre anotar o que precisa ser feito, mas nunca colocar em prática? Não é esse o nosso objetivo aqui. Se as coisas ficarem complexas demais, retorne ao básico, a anotação da agenda e do bloco de notas, ok? Então, bora lá, que eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou explicar realmente como que eu uso, o que que eu faço. Porque hoje em dia eu utilizo a plataforma digital a partir do Google Agenda, porque eu acho que é uma plataforma mais intuitiva, mais fácil e também de melhor acesso, onde eu consigo acessar realmente na palma da mão no celular em qualquer momento, né? Tem pessoas que preferem agenda física, como planner, e hoje existem diversos tipos de planner, mensal, semanal, diário, enfim, você vai escolher aquilo que melhor se encaixa para você, na sua rotina. E como que você vai descobrir o que melhor se encaixa? Fazendo, treinando, ok? Então, mais uma vez, eu vou fazer aqui o que dá certo para mim e você organiza aí na sua vida, correto? Então, vem que eu vou compartilhar minha tela e a gente vai construir juntos um exemplo. Então, bora lá, pessoal. Estão me vendo aqui, ó? Tô aqui no cantinho, tá? Para vocês me verem enquanto eu explico. Tô aqui com a minha agenda aberta. Como eu disse, eu utilizo o Google Agenda porque eu acho ele mais fácil, mais intuitivo e de mais fácil acesso, correto? E eu vou explicar para vocês como é que eu faço, como é que eu preencho no dia a dia, tá? Então, o primeiro passo para você organizar a rotina e planejar a sua semana. Primeiro passo, tirar um tempo para que isso aconteça, para esse planejamento acontecer. Então, separe um período da semana aí. Eu costumo fazer isso no domingo à tarde, ou de tardinho, ou até à noite, porque eu acho que funciona bem, né? Começa na segunda-feira aí, já com a semana bem organizada. Essa seria a minha sugestão. Então, você precisa de um tempo para planejar o restante da semana. E esse tempo, mas eu vou gastar um tempo. Esse tempo vai te poupar durante a semana, tá certo? Então, tenha um tempo para o planejamento, correto? Segundo passo, escreva todos os seus compromissos fixos na sua agenda. Todos. Se você trabalha, coloca lá o seu horário de trabalho, todos os dias. Se você é estudante, coloca os horários das suas aulas, certo? Ah, Carol, mas eu sei que eu trabalho todo dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Eu não preciso colocar na agenda. Precisa, porque quando você bater, quando você for ver, analisar assim, nossa, eu preciso incluir assistir essa aula no meu dia. Você vai olhar a sua agenda e vai conseguir organizar melhor. Isso vai te ajudar a se organizar melhor. Então, mesmo sabendo que naquele horário você trabalha, você vai estar na faculdade, por exemplo, coloque o horário fixo na sua agenda, correto? Eu fiz isso aqui, ó, dei um exemplo já no dia 21, né, como eu falei. Então, já deixei pronto. Em média, eu atendo 5, 6 pacientes por dia em horários alternados, certo? Então, coloquei aqui algum exemplo.
Além disso, eu utilizo duas cores principais. Eu tenho duas agendas aqui no meu Google, que é para facilitar a organização. Então, eu criei a Carolina Casaroto, que são meus compromissos pessoais, que é representada pela corzinha lilás, e a agenda do consultório, que é pela corzinha azul, certo? Então, por exemplo, né, eu costumo treinar todos os dias de manhã, 6 horas da manhã. Então, CrossFit, 6 horas da manhã, já tá ali. Eu tenho que colocar nos meus compromissos, certo? Mas eu sei que aquilo ali é um compromisso pessoal, particular. E aí, coloquei alguns horários hipotéticos aqui, né, que eu costumo atender, para exemplificar para vocês. Então, esses são os meus horários fixos na segunda-feira. Na verdade, à noite, vamos supor que eu ainda tenho uma supervisão aqui, que eu costumo fazer. Quando é do consultório, olha, eu não vou atender paciente, mas eu vou estudar, eu tenho uma cor para isso, é esse rosinha aqui. Então, eu não vou atender, mas é da agenda consultória, é para o meu trabalho, não são coisas pessoais, mas também não são pacientes, então eu coloco esse rosinha. É uma coisa que facilita muito para mim também, porque eu sou uma pessoa mais visual. Então, essa personalização que a agenda digital proporciona, ela fica mais fácil para mim, me facilita. Então, eu sei que aqui é o meu compromisso pessoal, eu sei que o azul são pacientes que eu vou ter que atender, né? E eu sei que, por exemplo, o rosa é trabalho, mas não é o trabalho de atendimento ali na sessão, é de estudo por trás disso, né? Então, eu acho bem bacana. Claro, na agenda de papel, você também consegue fazer isso, né? Pintando ou com lápis de cor ou com marca-texto, mas aqui o digital eu acho que é mais prático, certo? Terceiro passo. Liste tudo que você precisa fazer durante a semana que não seja fixo. Então, por exemplo, eu sou estudante e no dia 25, sexta-feira, eu tenho prova. Eu sei que eu preciso estudar naquela semana, nessa semana aqui que eu tô me organizando, certo? Você vai escrever, né? Eu costumo escrever, na hora de fazer essa listinha, num papel mesmo. Eu pego um bloco de notas e escrevo, né? O que eu preciso fazer. Você vai listar todas as coisas que precisam ser feitas. Então, um desses exemplos é estudar. Ou, ver um capítulo um módulo da pós-graduação, no meu caso, por exemplo. Enfim, você vai listar todas as coisas que você precisa fazer durante aquela semana. Uma coisa que te ajuda bastante a perceber se eu tenho que fazer nessa semana ou não é a partir dos prazos que os seus compromissos têm e também da urgência. Então, vamos supor que hoje é dia 25 de outubro, e eu tenho que apresentar um trabalho, um seminário na faculdade no dia 4 de dezembro, por exemplo. Eu não preciso fazer durante essa semana, certo? Talvez eu tenha algo mais urgente. Então, eu posso deixar isso para depois. Você pode usar a procrastinação, que é deixar para depois, a seu favor nesse sentido também. Então, avalie a urgência e o prazo dos seus compromissos, fazendo essa listinha do que eu preciso fazer durante essa semana. Então, eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso e vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Nós, seres humanos, precisamos das coisas o mais fácil possível, mais mastigadinho possível mesmo. Por exemplo, eu tenho um horário livre de 10 ao meio-dia, 2 horinhas aí. Se eu tiver aquela sensação de tenho muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo tá me sobrando um tempo, muito provavelmente eu não vou fazer nada. Eu vou procrastinar. Ou eu posso começar uma coisa e não terminar e tentar mudar para outra. Isso provavelmente deve ter acontecido com vocês, assim. Aquela sensação de, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei por onde começar, que eu não faço nada, né? Ou tenta começar e não termina. Então, por quê? Porque a gente precisa das coisas o mais fácil possível. Então, à medida que você faz o último passo, quebra em microtarefas e depois consegue realocá-los, né? Ou alocá-los, na verdade, nesse tempo que sobra entre os espaços fixos, isso faz com que a sua produtividade aumente. Que você faça o que precisa ser feito, porque você já tem um direcionamento, você já sabe ali o que você precisa fazer. Então, seguindo o passo anterior, que é fracionar as tarefas que eu tenho que fazer depois que eu listei, vamos supor que eu tenha a prova no dia 25 e eu preciso estudar para essa prova. Só que eu vou começar a pensar, porque concorda comigo? Pensa aqui comigo, né? Você concorda que estudar é muito amplo, mas eu vou estudar o quê? Certo? Quando? Quanto tempo eu vou gastar? Então, você precisa, como eu falei, ter tudo mais mastigadinho possível, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que a prova no dia 25 vai cair o módulo 4 e eu ainda tenho 5 aulas de 1 hora para assistir e eu preciso me organizar. Então, a partir dos meus compromissos fixos, é o que eu vou preencher, né, esses outros. Só que eu não tenho só que estudar para a prova, eu tenho que planejar sessões, eu tenho que atualizar prontuário, por exemplo. Então, eu vou me planejar de uma forma que eu consiga fazer tudo isso e que não fique de uma forma pesada.
Por exemplo, vamos supor, né? Eu vou colocar uma aula aqui, ó. Terminei de atender, aula 1 da pós. A tarde está muito puxada, eu vou usar esse horário aqui só para dar uma atualizada nos prontuários dos pacientes que eu atendi nesse dia. E aí eu mudo, né? Porque não é esse rosinha aqui, esse lilás. É da agenda consultório e essa corzinha aqui. Ótimo. Então, a aula 1 tá bom, eu consigo assistir aqui, ó. Na terça-feira eu tô bem tranquila. Então, terça eu consigo assistir 2 aulas. Vamos colocar 2 horas, por exemplo. Aula 2. Enfim, e aí eu vou organizando. Por exemplo, aqui eu conseguiria ver mais uma ou até 2 aulas, né? Na quarta-feira eu atendo a tarde toda, nesse horário hipotético meu aqui, né? Então, quarta-feira, talvez o ideal não seria assistir as aulas da pós e nem estudar, mas sim planejar as sessões. Então, vamos colocar aqui 8 às 11, né? Só que mesmo assim eu tiro o intervalo, né? Eu não vou diretão. Planejar sessões do dia. Então, à noite eu posso tirar para ler alguma coisa, ou fazer as outras coisas que aparecem na minha lista, ou assistir um filme, uma série, é bom colocar na agenda também. Na quinta-feira, ó, eu não tenho nada para fazer durante o dia. O que que eu posso fazer? Eu, sei lá, vou colocar estudar casos, por exemplo. E à tarde eu posso dar uma revisada, das 2 às 16h30, por exemplo. Revisar para a prova. E aqui tá ficando tranquilo porque eu coloquei um horário hipotético bem tranquilo, né? Geralmente a nossa rotina, a nossa agenda não é assim. Mas é para vocês terem uma ideia. Ah, e aí no dia 22, na terça-feira à tarde, uma amiga me chamou para tomar o café, 4h30 da tarde, né? Vou colocar aqui também. Então, café com a amiga. E esse lilás, porque aí é do compromisso pessoais, né? E assim você vai fazendo, percebe? Às vezes, logo no comecinho, eu colocava até aqui, ó, banho, mais café da manhã. Hoje em dia eu não coloco mais porque eu já sei que é esse horário, né? Então, assim, eu sei que isso aí tá completo, mas o ideal seria que continuasse, né? Pra ter essa visão mesmo. Então, todo dia eu sei que das 7 às 8 eu vou estar tomando banho e comendo o café da manhã. Eu não vou conseguir fazer nada nesse intervalo, né? E assim você vai montando a sua agenda. A partir disso, você consegue ter um melhor aproveitamento do tempo, uma melhor organização e o aumento da produtividade, como eu falei, porque você já sabe o que você vai fazer. Então, eu sei que no meu intervalo entre as 10 e o meio-dia, eu tenho a aula 1 para assistir, percebe? Outros pontos importantes. É bacana deixar horário para imprevistos. Então, por exemplo, eu tenho algumas janelas aqui, né? Você pode deixar horários para imprevistos, pode deixar os horários para descanso. Então, aqui, ó, posso colocar descanso. É bacana também colocar horário de almoço. Enfim, e aí você vai montando a sua agenda do jeito que ficar melhor para você. Mas o importante é que a gente tenha o máximo de informações possíveis para ter o controle da situação e ter esse direcionamento que é extremamente importante. Então, basicamente, a agenda é isso. Não tem segredo. Da mesma forma, seria a agenda de papel, né? Vou até pegar o planner aqui para vocês verem. Eu utilizava esse planner semanal. É do mesmo jeitinho da agenda agora, né? Então tem toda semana durante aqui e aí eu fazia da mesma forma, que é bem separado por horários, né? Aqui, ó, aí eu conseguia colocar os horários e fazia exatamente desse jeito. Só que eu percebi, como eu falei para vocês, que o digital ele é mais prático, mais rápido, pelo menos para mim, né? Isso é uma escolha muito individual. Esse é o resumo da agenda. É você ter um controle, saber o que precisa ser feito, planejar melhor o seu tempo, certo? Porém, tem outras coisas que a gente não precisa colocar na agenda. Por exemplo, eu preciso passar amanhã na costureira e pegar uma roupa. Você não precisa colocar aqui um intervalo de tempo, um planejamento. Pode ser depois, enquanto eu estiver indo almoçar, sair do consultório e almoçar, eu passo na costureira. Então, para essas tarefas do dia a dia, algo que você tem que fazer no dia seguinte ou até em outros dias, mas algo que você tem que fazer mais breve, realmente uma tarefa a ser feita, você utiliza a lista de tarefas, tá? Tem pessoas que preferem separar, então, a agenda com a lista de tarefas. Eu, por exemplo, não gosto.
eu gosto de colocar tudo junto. Então, vamos supor aqui, ó, eu colocaria uma tarefa no dia 21. Tarefa eu uso até aqui do Google também. Então, passar na costureira, por exemplo. E aí eu colocaria, né, 3h30. Não, vou colocar meio-dia. Mas ou eu posso colocar o dia inteiro para ele ficar bem aqui em cima, tá vendo? Que assim que eu abro a agenda, já aparece todas as coisas que eu tenho que fazer. E aí, quando eu termino, eu marco como concluído. Isso dá uma sensação boa, né? E aí fica até o riscadinho. Eu gosto de manter tudo num local só. Tem gente que usa a agenda aqui no Google, mas usa a lista de tarefas do celular, por exemplo. Que no celular geralmente tem, né, a lista de tarefas. Tem lá nas notas que você consegue fazer. Eu particularmente prefiro colocar aqui, eu acho que funciona melhor ter tudo junto num lugar só. Então vamos supor que no dia 24 eu tenho que levar um livro para uma colega que eu peguei emprestado. Então levar livro para Gabriela. E aí eu coloco o dia inteiro novamente para ficar lá em cima. Então quando eu coloco na semana, né? Aí tá lá, ó, levar livro para Gabriela. Levei, marquei como concluído. Aí eu acho bem bacana, sabe? Isso se diferencia por esse motivo, assim. São coisas mais... São tarefas mesmo. Lembretes. Preciso de um lembrete para tomar um remédio. Nossa, toda sexta-feira eu tô tomando uma vitamina X e toda sexta de manhã eu tenho que tomar. Então, no dia 25 eu vou fazer o quê? Ó, lembrete, tá? Tomar remédio X, por exemplo. Que hora que eu tenho que me lembrar? Depois do café da manhã. Então, eu vou colocar 7h30. 7h45. Aí ele vai apitar, né? No momento. Vai aparecer aqui no meu celular. E aí eu apita e eu marco como concluído. Fiz. E assim eu vou fazendo. Carol, eu não consigo lembrar de usar a agenda. Como eu expliquei lá no começo do vídeo, é treino. Então você precisa fazer com que você se lembre das coisas, né? Então lembre-se das coisas. Como que você vai fazer isso? Não lembro pela minha cabeça. Claro, não confio na sua memória. Coloque para lembrar. Então todo domingo 16 horas eu vou colocar na agenda. Fazer planejamento semanal. Quero aqui, aí eu vou colocar para me lembrar, né? Não notificar? Não, quero que notifica. 10 minutos antes, beleza. Então, fazer planejamento semanal. Eu não lembro de olhar todos os dias. Coloco o lembrete aqui, ó. 6 horas da manhã. Lembrete. Olhar o dia na agenda. Que aí você já abre. E ele vai te lembrar, você vai olhar, certo? O ideal é que a gente alimente esse sistema pelo menos uma vez ao dia. Que olhe, que cheque pelo menos uma vez ao dia, tá? Então, no começo é difícil, mas depois vai se tornando mais fácil e você vai tendo um maior controle da sua vida e aumentando o seu planejamento. Não tem segredo, isso novamente é o que funciona para mim. Desenvolva, perceba, experimente, saiba o que funciona para você, mas o mais importante, faça, coloque em prática. Certinho? Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, comenta aqui para eu saber, que eu vou ter um super prazer de responder. Se vocês gostaram de vídeos desse jeito, de eu explicando, mostrando aqui na prática sobre esses assuntos, comenta aí também. Se você ficou até o final, comenta também, certo? E eu pretendo trazer mais conteúdos mais práticos e demonstrativos como esse, certinho? Obrigada para quem viu até aqui. Um beijo, nos vemos na próxima.